Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Glória a Deus. Aleluia. Quem achou diz amém. Diz assim: depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, que estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o arrependiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Amém? Vamos fazer uma oração e pedir para que Deus fale conosco nessa noite, em nome de Jesus, Senhor nosso Deus. Nessa noite, Pai amado, nós queremos continuar ouvindo a tua voz, Pai amado, neste lugar. Pai amado, usa a minha boca para falar com a tua igreja nessa noite, e que cada um aqui venha ser abençoado com essa mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar e dando glória a Deus aí para aquecer em nome de Jesus. Amém? Nesse frio aí, a gente precisa glorificar a Deus, amém? Senão que a unção do Espírito Santo visita a nossa vida. Aleluia. O tema que o Senhor me deu para estar ministrando nesta noite é a capa de Bartimeu. Amém? Repita comigo: a capa de Bartimeu. Amém? Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46 em diante. Você pode perceber, você já ouviu essa mensagem, talvez, inúmeras vezes. De vários ângulos você ouviu essa palavra a respeito desse cego. E Deus me despertou para estar pregando a respeito desse tema nessa noite. O porquê, Marcos? Você vai entender o final da mensagem. O porquê que Deus me despertou a estar pregando nessa noite. No versículo de número 46, você pode perceber que ele estava à beira do caminho. Não era qualquer um que ficava à beira do caminho. Apenas as pessoas necessitadas, apenas as pessoas que pediam esmola, apenas as pessoas que tinham algum defeito físico, como era o caso de Bartimeu. Ou seja, ele ficava fora da cidade, à beira do caminho. Na passagem principal, era ali que ele ficava sentado, pedindo dinheiro. Amém? Eu anotei aqui algumas características desse homem. Ele era cego, ele era mendigo, ele era um andarilho, ele era um sujo, pobre, pedinte, e ele era discriminado pela sociedade. Se você olhar num todo, como é o comportamento de um mendigo na rua? O mendigo, se você perguntar para ele qual é o seu projeto de vida, ele vai olhar para você e vai falar: eu não tenho nenhum projeto de vida. Eu não tenho. A minha vida era gira em torno de ter alguma coisa para me sustentar, para me ter um dinheiro para me comer, para me se alimentar. Se você olhar um mendigo na rua, ele está andando barbudo, ele está andando com cabelo grande, ele está andando cheirando mal, ele está andando com cobertor, ele está morando debaixo de uma fonte. Você pode observar como é o mendigo nos dias atuais. E era o mendigo também nesses dias aqui. Só que ele, além de ser mendigo, de pedir esmola, ele tinha um defeito físico. Ele era cego, amém? Ele não podia ver. Imagine um homem pedindo esmola, vivendo com outras funções, ou seja, contato, com audição, com olfato, vivendo com outras coisas, mas não ter a visão, que era a principal coisa, amém? Para ele se locomover. E no versículo de número 46 em diante, acompanhe aí. Depois foram para Jericó.
Saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado, mendigando. Versículo 47. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que tremendo. Ele não podia ver fisicamente. Talvez você, olhando a situação deste homem, você se acha melhor do que eu nessas condições. Pode ser que sim, melhor financeiramente, melhor na sua vida material. Mas espiritualmente, querido, esse homem enxergava bem, amém? Fisicamente ele não podia ver nada. Mas a audição dele era aguçada, era perfeita. Ele ouviu falar que Jesus estava passando, gerou nele o quê? Fé. Imagina esse homem, querido, ouvindo falar que em outras cidades pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas que eram cegas passaram a enxergar. Imagina a fé desse homem. Ele era um homem que não tinha expectativa nenhuma de vida. Era um homem que não tinha nenhum projeto de vida, mas quando ele ouviu falar que em outras cidades Jesus curava cegos, a Bíblia não fala se Bartimeu era cego de nascença. A Bíblia não fala se esse Bartimeu era cego por um acidente. A Bíblia só fala que ele era cego. Imagine se ele é cego de nascença. Imagine aquele ponto de interrogação na mente dele. Como é ver? Como é enxergar? Agora imagine se era um homem que tinha visão e perdeu a visão. E ele dizendo: é a minha chance de voltar a enxergar. É a minha chance de voltar a ver. Porque um dia as pessoas disseram para ele: olha, em outra cidade as pessoas foram curadas do que você tem. Esse defeito físico tem um tal de Jesus que tem poder para curar. Ele pode devolver a você uma visão. E ele dizendo consigo mesmo: será que ele pode vir a essa cidade? Será que ele pode vir até Jericó e me curar? Era a fé que gerou no coração de Bartimeu. E como a Bíblia fala, grande multidão seguia Jesus. Muitas pessoas seguiam Jesus como nos dias de hoje. Muitas seguem a Jesus, a maioria, mas pelos milagres, pelos pães, pelos peixes. A Bíblia fala isso. Poucos seguem a Jesus para servi-lo, para obedecê-lo, para adorá-lo, para fazer a sua vontade. A grande maioria segue por causa dos pães e dos peixes, por causa dos milagres. Amém? Até nos dias de hoje isso acontece, querido. Então grande multidão seguia. Só que ele diz aqui: Jesus, filho de Davi, tem. Ele falou a palavra-chave. A palavra que fez até Jesus parar, imagina aí. Jesus ouviu e parou. E olhou assim: alguém me chamou de maneira diferente. Alguém aqui me chamou de uma maneira especial. Fez com que Jesus parasse, porque ele disse: Jesus, filho de Davi. Se você vê no Velho Testamento, a Bíblia fala que Jesus, que o Salvador, viria da linhagem de Davi. Então quando ele disse Jesus, filho de Davi, ele está dizendo: Jesus, eu creio que o Senhor é Salvador. Jesus, eu creio que o Senhor é aquele que veio para dar vida eterna. Jesus, eu creio que o Senhor é aquele que veio, amém? Para vencer a morte, para vencer o pecado. Ele estava dizendo: Jesus, eu creio que o Senhor é o filho de Davi. E ele disse algo a mais, ele disse: tem misericórdia de mim. Ou seja, eu tenho uma necessidade. Você vem aqui nessa noite porque você tem uma necessidade. Amém? Você vem aqui nessa noite porque você deseja a transformação na sua vida. E esse homem também desejava. Ele falou: Jesus, tem misericórdia de mim. O Senhor pode resolver essa minha situação. Você pode resolver esse problema que eu tenho. E Jesus, ele parou. Nessa noite você pode chamar a atenção de Deus, querido. Amém? Você pode se abrir com o Senhor e declarar com a sua boca o que você precisa. O que você necessita. Mas você tem que dizer essas palavras-chave. Você tem que reconhecer Jesus como seu Senhor.
Você não deve reconhecer Jesus somente aquele que pode suprir as suas necessidades. Somente aquele que pode te abençoar. Somente aquele que pode abençoar a sua vida financeira, material, profissional. Muito pelo contrário, querido. Você tem que reconhecer Jesus como seu Senhor, amém? Como seu Salvador. Foi o que ele fez. Ele declarou: Jesus, filho de Davi, eu creio que o Senhor é Salvador. Agora tem misericórdia de mim. Amém? Glória a Deus. Versículo de número 48. Acompanha. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez o quê? Cada vez o quê, igreja? Gritava, inflamava. E as pessoas repreendiam ele novamente. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagina o Senhor berrando, gritando, exclamando. Ele ouvindo os passos da multidão chegando até ele. E ele dizendo: Jesus está se aproximando de mim. Imagine ele olhando e faltando 20 metros para Jesus chegar até ele. Ele começava a gritar, porque ele ouvia a multidão dizendo: me transforma, Jesus, me restaura, Jesus, me cura, Jesus. E aquelas vozes começaram a se aproximar de Bartimeu. E Bartimeu olhou assim, pensou: Jesus está chegando, eu vou começar a clamar. E ele disse: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo começou a arrepender. Se cala. Ele não tem ouvidos para você. Você é um pobre coitado. Você é um mendigo. Você é um pedinte. Nós somos cegos. Você acha que Jesus vai dar atenção para você? Sabe só a sua boca. Sabe o que Deus está falando? Sempre vai haver impedimento para que você venha ser curado. Sempre vai haver impedimento para que você não receba a transformação. Que impedimento é esse, querido? Talvez pessoas, como foi o caso dele. Pessoas usadas pelo inimigo para ele não receber a cura. Você acha que não existe pessoas usadas pelo inimigo para que você não venha ser curado? Curado no quê? Não tem nenhum defeito físico, mas talvez curado na alma. Curado dentro do teu coração, do teu espírito. Amém? Essa é a vontade de Deus para nós. Agora, sempre vai haver situações para te impedir de ser curado. Sempre vai haver situações. Agora, você vai continuar clamando a Deus ou você vai se calar? Agora, você vai ter uma atitude diante de Deus ou vai ficar quieto? Deus, ele sempre vai insistir em nós para nos curar. Só que o inimigo, querido, ele quer nos ganhar pelo tempo. Ele quer roubar o nosso tempo. Quanto mais ele fazer com que a gente perca tempo, é melhor para ele. Quanto mais ele fazer com que você deixe de clamar a Deus, é melhor para ele. Todos nós precisamos pedir a Deus, clamar a Deus por essa cura. Amém? Todos nós precisamos pedir a Deus e clamar a Deus por essa transformação. Amém? Agora sempre vai haver um obstáculo. Sempre vai haver uma situação para te impedir de ser curado. Em nome de Jesus. Acompanhe aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo de número 49. Jesus parou e disse: chamai. Chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Sabe o que eu aprendo com esse versículo, amado? É que sempre vai. Não foi Jesus que chamou Bartimeu. Não foi Jesus que foi até Bartimeu e disse: agora eu vou te curar. Levanta-te, tem bom ânimo. Não foi Bartimeu. Ele mandou alguém o quê? Mandou o quê, filho? Alguém chamar. Sabe o que eu aprendo? Deus sempre vai usar pessoas para te levantar, amém? Sempre vai usar pessoas para ser usada por Ele, para te abençoar. Amém? Sempre vai ter alguém para te dizer: olha, Jesus manda te dizer, se levanta. Jesus manda te dizer, Ele tem poder para te curar. Jesus manda te dizer que Deus, ele tem poder para transformar a sua vida, transformar o teu coração. Sempre vai ter alguém para te levantar, mano. Para orar com você, para chamar você para ir para o monte. Sempre vai ter essa pessoa. Foi o caso dele, manda chamar. E a pessoa, talvez aquela pessoa que estava dizendo para ele não dá atenção para você, foi essa que Jesus usou. Amém? Foi essa que Jesus usou para dizer: chama ele lá.
Chama ele lá porque ele disse algumas coisas que me chamou a atenção. Ele disse, filho de Davi. Ele me reconhece como Senhor. Ele disse, tem misericórdia de mim, porque ele reconhece que só eu tenho poder para transformar a vida dele. É o que nós vamos fazer nessa noite. Nós vamos pedir a Deus misericórdia, amém? Nós vamos pedir a Deus e dizer a Ele que só Ele tem poder para mudar a nossa vida. Quantos estão na fé nessa noite, em nome de Jesus? Diga assim, eu estou na fé. Para pedir a Deus a misericórdia. Amém? E Deus vai entrar com providência na nossa vida. Agora, se a gente entrar na presença de Deus com arrogância, Deus não vai poder operar. Lembra daqueles 2 homens que oraram? Um dizia, Deus, obrigado porque eu não sou como ele. Porque eu não sou pecador. Porque eu não erro. Eu te glorifico porque eu sou perfeito. E o outro estava dizendo, Deus, tem misericórdia porque eu sou pecador. Qual que foi justificado? Esse. É o que nós vamos fazer nessa noite. Nós vamos sair daqui da igreja justificada, né? Nós vamos sair daqui da igreja, querido, transformado. Porque nós vamos pedir a Deus misericórdia, amém? Nós vamos pedir a Deus aquilo que nós precisamos nessa noite. Aleluia. Em nome de Jesus. Versículo de número 50. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com... Olha que tremendo, amado. Ele foi até Jesus, mas ele deixou de lado o quê? Deixou o quê, igreja? Ele deixou a capa de lado. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não preciso mais, porque eu creio que eu vou ser curado, amém? Eu não preciso mais dessa capa que segue, que cheira mal, que acompanhou minha vida, a vida toda. Eu não preciso mais. Porque eu estou indo em direção ao meu milagre. Amém? Nós vamos ir em direção ao nosso milagre, mas qual é a capa que você tem carregado agora? Talvez a capa da destruição que você tem carregado há alguns anos na sua vida. A capa que você tem carregado, talvez desde a sua adolescência. Pensa aí em alguma capa que você tem acompanhado na sua vida que te impede de aproximar de Deus. Todos nós temos carregado uma capa de morte, de destruição. Todos nós aqui. O que pode representar uma capa na sua vida? Aquilo que quer roubar a sua salvação. Aquilo que quer roubar o seu tempo da presença de Deus. Aquilo que quer te impedir de ser salvo. Aquilo que quer te impedir de crescer em algumas áreas. O que pode representar uma capa? Eu não vou aqui citar capas aqui. Porque inúmeras capas que a gente pode estar carregando na nossa vida. Levando para um lado e para o outro. Levando na nossa caminhada com Jesus. Talvez a capa da miséria, a capa do pecado. Quantas capas podem estar sobre nós agora? Só que para você chegar em direção ao seu milagre, você tem que deixar a capa. Amém? Você tem que deixar de lado e dizer, eu não quero mais essa capa. Eu não quero isso que tem me prejudicado. Foi o que ele disse. Essa capa não serve mais para mim. Porque eu estou indo em direção ao meu Jesus. Ao meu Salvador. Aquele que tem poder para curar da minha cegueira. Talvez a sua capa hoje é a cegueira. Mas não é a cegueira física, é a cegueira espiritual. Será que você tem enxergado tudo que Deus tem te mostrado? Será que você tem enxergado o perigo que você tem andado? Será que você tem enxergado tudo que Deus tem te revelado? Amém? Essa cegueira tem que cair por terra hoje, amém? Essa cegueira, a gente tem que deixar de lado. Deus, abre os meus olhos hoje. Eu não quero mais que essa capa me acompanhe mais. Mas existe outra capa na nossa vida, querido. Que é a capa que Deus colocou na sua vida. A capa da autoridade, amém? A capa da unção de Deus. Agora você tem usado essa capa na sua vida? Se você tem usado, você está no caminho certo, amém? Agora, se você não tem usado essa capa, você está perdendo tempo. Porque existe uma unção na sua vida. Existe uma autoridade espiritual na sua vida. E se você usar essa autoridade, o inimigo tem que se render. Amém? Não é o seu nome, não é
a sua fé, mas é o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? É o nome de Jesus que tem poder. Agora você tem que usar essa autoridade. Você tem que usar essa unção que está na sua vida. Amém? Tem que usar, amado. É todos os dias, continuamente. Você tem que usar essa autoridade, essa unção. Agora você tem deixado essa unção de lado, essa autoridade de lado, e tem deixado essa capa te acompanhar. Deus está falando conosco nessa noite. Deus está falando conosco nessa noite. Está na hora de a gente usar essa unção, essa autoridade, e abrir mão dessa capa, jogar fora. Eu não quero mais essa capa na minha vida, do orgulho. Eu não quero mais essa capa na minha vida. Amém? Eu não quero mais, eu quero abrir mão. Eu quero servir ao Senhor. Nós temos que declarar isso com a nossa boca. Como ele fez, declarou com a boca dele. Para de falar, para de gritar. E ele continuava. Não, é a hora do meu milagre, eu não vou parar de gritar. Eu não vou parar de expressar a minha adoração a Jesus. É o que você vai fazer hoje, amado. Amém? Faça hoje com fé. Vamos fazer unânime. Para que a gente venha sair daqui transformado nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, daqui a pouco a gente lê essa parte. Abra aí em Romanos, daqui a pouco a gente volta aí. Marca aí Marcos. Abre aí em Romanos. Romanos capítulo, depois de Atos. Romanos capítulo de número 12. Capítulo 12, versículo 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que diz aí o texto. Versículo de número 2. E não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você ler esse versículo, você abre um leque, porque o mundo aqui representa muita coisa. Não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com a sua situação. Não se conforme com a sua vida. Não se conforme com aquilo que está dentro de você. Não se conforme com a capa que você tem carregado durante esse tempo todo. Não vos conformeis com este mundo. É o que Deus está falando com você nessa noite, comigo. Não se conforme com a sua situação, foi o que ele disse aqui. Eu não me conformo com essa situação. É por isso que eu clamo a Deus. É por isso que eu quero a minha cura. É por isso que nada vai me impedir de ser transformado. Era o que Bartimeu estava fazendo. Ele não se conformava mais em estar cego esses anos todos. Se conforma com essa situação? Você ainda se conforma com a sua vida? Você ainda se conforma com a vida que você tem levado? Você ainda se conforma com a sua vida espiritual? Você ainda se conforma com o sentimento que existe dentro do seu coração? Deus está falando para mim e para você nessa noite, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com esse sentimento, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, mas transformai-vos com aquilo que você já aprendeu de Deus, com aquilo que o Senhor já te ensinou através da palavra dele. É a palavra do Senhor, querido, que renova o nosso entendimento. É ela que nos mostra o caminho. Agora, quantos cristãos nos dias de hoje estão conformados? Eu me conformo com todas as situações que acontecem no mundo. Eu me conformo em ser comparado ao ímpio. Eu me conformo com esse sentimento dentro de mim. Eu me conformo. E o tempo passando, os dias passando, eu estou conformado. Deus ele não quer isso de mim, de você. Deus quer que eu tenha uma atitude como este homem. Existe uma cegueira, existe uma escravidão na minha vida, existe um pecado, existe algo dentro de mim que Deus sabe, que não adianta eu posso esconder de todo mundo, mas Deus ele sabe, Deus ele sonda, Deus ele conhece.
É nessa área que Deus quer tocar nessa noite, na minha vida. Amém? É nessa área que Deus quer tocar nessa noite. Aonde ninguém vê. Amém? Aonde ninguém conhece. Aonde você fala, Deus, existe aquela capa que o Senhor sabe. Existe aquela capa que só o Senhor sabe. Que meu esposo não sabe, a minha esposa não sabe, que o pastor não sabe, mas o Senhor sabe que eu tenho carregado ela. E hoje eu quero deixar ela de lado, amém? Hoje eu quero abrir mão dessa capa, que tem cheirado mal. Tem cheirado mal. É o que Deus está falando para mim e para você, querido. Vai continuar carregando ela? Vai continuar carregando essa capa ainda, querido? É o que Deus está falando para mim e para você hoje. Quer ir com essa capa junto com o inferno? É o que Deus está falando para mim e para você nessa noite, dessa capa. Sabe aquele cobertor que o mendigo carrega? Está aquele sol de 38 graus e ele está carregando aquele cobertor. Cheira mal. É o que Deus está falando para mim e para você, aquilo que cheira mal. Talvez pode cheirar bem diante das pessoas, mas diante de Deus tem cheirado mal. É aí que Deus quer tocar nessa noite, amém? E hoje nós vamos clamar a Deus por misericórdia e dizer, só o Senhor pode mudar essa situação. Só o Senhor pode tratar o meu coração. Só o Senhor pode me fazer vencer esse mal. Que mal ainda você não venceu? É nessa área que Deus quer tocar hoje. Amém? Só Jesus podia curar essa cegueira desse homem. Mas ao ouvir que um dia Jesus pegou um pouco de barro e cuspiu naquele barro e tacou no olho daquele cego foi curado. Quando Jesus disse, vai lá e lava naquele tanque. Imagina a fé de Bartimeu como ficou ao saber do que Jesus tinha feito na vida desse homem. Quantas pessoas você já ouviu que Deus transformou? Quantas pessoas você já ouviu que Deus operou? Não é suficiente ainda para que você deixe a sua capa e vá em direção ao seu milagre? Não é suficiente ainda ouvir que Deus transformou a vida de muitas pessoas, curou a vida de muitas pessoas, libertou muitas pessoas? Não é suficiente para nós? Para que a gente venha ter uma atitude diferente, como esse homem? Amém? Tem que ser suficiente, querido. Testemunho de pessoas, testemunho de vidas. Glória a Deus. Volta lá em Marcos. Nós já vamos encerrar daqui a pouco. Volta lá em Marcos. Versículo de número 51. Marcos, capítulo de número 10, 51. Glória a Deus. Diz assim, perguntou-lhe Jesus, que queres que te faça? O servo lhe respondeu, Rabi, eu quero ver. Imagina Jesus dizendo, está vendo que o homem está cego e pergunta, que queres que te faça? Jesus aqui parece um humorista, né, irmão? Imagine ele olhando para o cego e fala, o que queres que te faça? É lógico que o cego vai falar, eu quero ver. Imagine ele dizendo, Jesus, eu quero ver, o Senhor não está vendo que eu quero ver? Eu estou cego. Mas Jesus, ele queria ouvir da boca dele. Jesus, ele quer ouvir da nossa boca que a gente precisa. Não adianta você ficar calado. Deus sabe, não fica calado aqui. Deus sabe que essa capa. Não preciso falar. Deus, ele quer que você fale do seu problema. Deus quer que você fale que você não tem vencido. Deus quer que você fale com todas as letras, filho. É isso que Ele quer de você hoje. Ele não quer que você fique, Deus sabe de tudo, Ele está aqui. Não adianta. Deus, Ele pergunta para você, o que quer que eu te faça? Fala! O que quer que eu te faça, que eu vou fazer. Eu tenho poder para fazer na sua vida. É o que você quer que Ele faça? No teu interior, na tua casa, na tua família. Quantas coisas você pede na tua casa e você não pede para o teu interior? Quantas coisas você pede para a tua família, mas não pede para aquilo que está dentro de você?
Quantas coisas a gente pede? Deus, abençoa a minha vida financeira. Mas a gente tem que falar, Deus, eu vou jejuar, porque eu não aceito mais esse sentimento dentro do meu coração. Quantas vezes você fez isso, amado? Quantas vezes você teve essa atitude? Deus, eu vou jejuar aqui uma semana para o Senhor mudar o meu caráter. Para o Senhor mudar a minha mente. Deus está falando comigo, com você nessa noite. É essa atitude que Deus quer ver. Sai do meio da multidão, querido. Sai do meio da multidão. A multidão vai atrás de milagres só. A minoria vai atrás de mudança de vida, transformação, amém? A minoria vai atrás da cura interior. A minoria vai atrás da libertação completa. Você quer fazer parte da minoria ou da maioria? Porque a maioria, querido, quando ouve uma palavra dessa, quer sair da igreja. A maioria, quando ouve a palavra dessa, fala, nós temos mais falar de mudança de caráter, de coração. Mas Deus, Ele quer que a gente esteja no meio da minoria. Amém? O que quer que eu te faça hoje? É a pergunta do Senhor nessa noite. O que quer que eu te faça? No teu interior, na tua alma, no teu coração, no teu sentimento, na sua mente. O que quer que eu te faça? O que você tem carregado? Você tem carregado esse acaso, esse jugo? É hoje o dia da mudança, amém? A não ser que você não queira. A não ser que você fala, não, peraí, deixa eu carregar mais um pouquinho. Peraí, não está tão pesado. Peraí, não está tão fedido. Peraí, um dia eu deixo essa capa de lado. Deus está falando comigo com você, querido. É o momento de você falar da decisão. É o momento da decisão hoje. Agora cabe a você e a mim tomar essa decisão. Amém? Glória a Deus. Versículo de número 52. Disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. Olha Jesus dizendo, vai, a tua fé te salvou. Não foi a minha fé, Jesus dizendo, foi a tua fé que salvou. E ele disse, imediatamente ele tornou e seguia Jesus pelo caminho. Olha que forte. Lembra daqueles 10 leprosos? Que 9 saíram depois da cura e um voltou e disse, obrigado Jesus, eu te glorifico porque eu fui curado. Só um voltou e os 9 foi. Esse homem, ele continuou seguindo a Jesus. Sabe por quê, querido? É o que Deus falou para mim e para você hoje. A maioria quer o quê? Milagres. Ele lembra no começo da mensagem que ele reconhecia Jesus como Senhor, como Salvador. Era além. Ele não via Jesus somente como um curador. Ele não via Jesus apenas como aquele que podia devolver a ele ou dar a ele a visão. Ele via Jesus além. Peraí, o Senhor tem muito mais para mim. O Senhor não tem apenas a cura da minha cegueira, mas tem a minha salvação. Amém? Tem vida eterna para mim e para você, querido. Você vê Jesus como? Aquele que tem poder para te dar um carro, aquele que tem poder para te dar uma casa, aquele que tem poder para aumentar, dar mais dinheiro para você, ou você vê Jesus além? Como aquele que já te deu tudo, a salvação, a vida eterna. Você vê como, Jesus? Ele veio além. Ao ponto de ele falar, eu vou te seguir. Seguir Jesus pelo caminho. Amém? Aonde você for, eu irei, Jesus. Foi o que ele estava dizendo. Amém? Deus ele tem um milagre para mim e para você nessa noite. Para a gente concluir, abra em Isaías, capítulo de número 53. Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 4. Se encontrou, diz amém. Para a gente concluir a mensagem dessa noite. Diz assim, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus confiadores, ele não abriu a sua boca. Glória a Deus. Aleluia. Sabe que eu aprendo com isso? Que tem algumas coisas na nossa vida, algumas situações na nossa vida, que nós aceitamos porque a gente quer. Que nós vivemos porque a gente quer. Tem coisa na nossa vida que a gente sente ainda porque a gente quer. Como assim? Jesus já levou sobre si, amado. Jesus já levou aquilo que está dentro de você, a maldade, o pecado, o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Você pode imaginar isso, querido? O castigo que nos traz a paz interior, estava sobre ele. Você aceita se você quiser hoje. Você pode dizer, Deus, eu não aceito mais esse sentimento em mim. O Senhor já levou sobre si. Eu não aceito mais esse pecado na minha vida, essa capa na minha vida, porque o Senhor já levou sobre si. Ele levou todas as nossas dores e enfermidades. Era o que Bartimeu estava dizendo. O Senhor é aquele que tem poder para me dar cura. Agora cabe a mim e a você. Eu até anotei aqui. A nossa atitude nessa noite vai chamar a atenção de Deus, amém? E nessa noite você só vai vir aqui na frente se você decidir deixar a sua casa. Eu acredito que cada um aqui tem alguma coisa para deixar, para abrir mão. Não é deixar depois de pegar de volta. Bartimeu não foi lá depois que ficou com saudade da casa, mesmo com a visão, e pegou ela de volta. Não. Ele deixou para trás. Ele falou, não vai fazer mais parte da minha vida essa casa. Está decidido nessa noite ou não? Amém? Está decidido nessa noite a deixar sua capa e falar, Deus, eu não quero pegar mais ela de volta. Você já entendeu o que Deus está falando com você nessa noite? Você já entendeu o que o Senhor está falando com você nessa noite? Não precisa citar aqui, uma por uma, para que você venha entender. Você sabe, Deus é você e Deus nessa noite, amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.